para as pessoas que têm interesse em se tornar Thought Workers. Aí tem o link na tela e tem o QR Code, vai dar acesso direto aí para vocês poderem se cadastrar na nossa newsletter. Vou deixar mais um tempinho aqui essa tela para vocês poderem pegar os links e já vamos passar para a nossa próxima apresentação. Então, gostaria de chamar para o palco a Patrícia Muniz. Tá aí, Patrícia, Olá. tudo bom? Tudo bem, Viegas? Vou fazer um resuminho aqui da talk e aí depois contigo. Tudo bem. Tá? O que a Patrícia vai trazer aqui, o caminho para a produção, Path to Production, é um tipo de Value Stream Mapping, que pode dar ao time uma visão não apenas das práticas de CI/CD adotadas, mas também dos acordos de time, da execução da estratégia de qualidade e dos riscos que devem ser gerenciados. Também é uma ferramenta poderosa no onboarding de novos membros do time, seja de qual papel for. Se bem construída, ajuda imensamente o time a construir sua big picture da solução, seguindo a filosofia de One Page Resume. O nível de detalhes em alguns aspectos específicos é que pode fazer as pessoas do time terem aquela sensação de agora tudo faz sentido, sejam experientes ou não. Então, com vocês, gente, Patrícia Muniz. Obrigada, Viegas. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou do escritório de Recife, da ThoughtWorks. Estou aqui na ThoughtWorks já há 5 anos e 1 mês, tá? Eu sou uma pessoa branca, de cabelo muito curtinho, usando brincos assimétricos. Eu adoro brincos. E usando uma camiseta sem mangas bege, certo? E estou aqui para falar de caminho para a produção, tá? Mais conhecido pelo termo em inglês, Path to Production, mais óbvio. Sempre que eu usar uma expressão em inglês, eu vou tentar traduzir. Por favor, se eu não esquecer, mandem no chat, tá? Que eu reforço a tradução. Então, vamos lá. Vamos começar pensando o seu time, tá? Ele conhece o passo a passo dos cards, desde o momento que é priorizado, desde o momento que ele é escrito, ou antes da priorização até o momento que ele aparece em produção para o usuário final. Tá? O que é que geralmente a gente consegue ouvir? Tá? O que é mais comum? Algumas pessoas vão dizer, talvez seja assim, talvez seja assado, sim, mas é um pouco confuso, não está muito claro, certo? Tenho muitas dúvidas, ou não sei, mas eu confio na minha liderança técnica, eu confio nas outras pessoas do time, tá? Então, são algumas perguntas comuns, tá? Desculpa, algumas respostas comuns a essa pergunta. Ok, e assumindo que existe esse conhecimento, como é que ele é compartilhado? Tá? Então, são muitos documentos, são planilhas, são gráficos, são vídeos, são zilhões de informações catalogadas em algum lugar. É pela fala, então, quer saber? Faz uma call, conversa com fulano, que fulano ou fulana vai te explicar. E aí, geralmente, isso é uma consequência também de centralizando essa informação em alguém. Tá? Então, esse aqui é o guardião dessa informação. Só esse grupo de pessoas tem esse conhecimento consolidado. Tá? Em QI, se existe um grupo de pessoas, alguém que tem esse conhecimento, quem é? Quem são essas pessoas? São as lideranças, sejam as lideranças técnicas ou de qualquer outro tipo? São só os desenvolvedores, já que a gente está falando de ir para a produção, isso é uma tarefa muito técnica, tá? É só o time de infra, se é que existe um time de infra, não vou discutir se deve ou não existir um time de infra, tá? Mas quem é que detém isso, tá? Então, veja, muito alinhado com o que a Rosi comentou ainda há pouco, a Rosi e a Laís, tá? Muito alinhado também com a Mariana e o Tiago, que falaram de Sensible Defaults ontem. Esse tipo de conhecimento, a liderança tem que garantir que isso seja disseminado. Tá? Não é interessante para a gente que isso seja centralizado.
que todos tenham visibilidade, todos possam contribuir, tá? Até porque se a gente centraliza, a gente tem os riscos da centralização. Então, quanto mais disseminada a ideia, melhor, tá? Daí vem o conceito de Value Stream Mapping, então, ou mapeamento de fluxo de valor. Eu falei que o Path to Production, ou caminho para a produção, ele é um tipo de Value Stream Mapping, porque ele ajuda, né, nessa construção. E o que é um Value Stream Mapping? Gente, é basicamente uma representação visual de algum fluxo, tá? Um exemplo como é que funciona um hospital. Então, você pode fazer um diagrama de estados, desde uma pessoa que entra até a pessoa entra no hospital, da entrada até que ela recebe alta, ou, na verdade, o fluxo de mantimentos do hospital, ou um aeroporto. Então, se você desenha um fluxo, uma máquina de estados, um diagrama de sequência, seja lá o que for, isso é um Value Stream Mapping, tá? E o Path to Production é isso. Vamos desenhar o nosso fluxo, vamos construir algo visualmente entendível, né? É fácil de entender sobre o caminho que um card faz até ele estar disponível em produção, tá? Então tem uma frase no site do Caroli que ele fala: Path to Production mapeia as etapas, as pessoas, as ferramentas, as tarefas e os artefatos, né, ou as saídas, para que a mudança de um software chegue até a produção. Okay? Então, esse é o conceito de Value Stream Map e por que Path to Production é isso. Tá? Uma coisa importante a ser mencionada é o seguinte, é uma documentação, é só mais uma documentação. É muito mais do que isso. Tá? Se fosse só uma documentação, ela não teria o valor que tem. Certo? Não é à toa que ela está no Sensible Default da TW, porque a gente reconhece o valor dela. Mais do que uma documentação, o Path to Production é uma dinâmica que faz o time inteiro, independente do papel, participar do entendimento desse processo, e eles levantam muitas dúvidas, e eles descobrem coisas, e a coisa, como estava no resumo, né, meio que faz isso na cabeça da gente. Então é isso. É muito mais simples do que eu pensava, ou é muito mais complexo do que eu pensava, e por conta disso a gente precisa de ações específicas para mitigar riscos e escalar e muitas outras coisas, tá? Então é muito mais do que isso, ok? Vamos a alguns exemplos, tá? Um exemplo aqui. Imagina que você está num projeto, tá? Você tem um time diverso, não só de desenvolvedores, de analistas de negócio, de analistas de qualidade, de PM, okay, de XD, e o time de desenvolvimento está desenvolvendo, ok, usando os conceitos de feature e branches e pull requests, tá? Eu coloquei essa informação porque ela acaba impactando no Path to Production, tá? E aí foi acordado com o cliente que vocês têm 4 ambientes para fazer deploy. Então, vocês fazem deploy em dev, depois em QA, depois em stage, até chegar em produção. Então, esse é meio que o geralzão, tá? O que é que a pessoa tech lead, não só a pessoa tech lead, mas principalmente a pessoa tech lead, deve fazer com o time? Ela deve chamar o time para uma dinâmica, e aí eu falo o time inteiro realmente, ok? E diz, gente, vamos fazer o seguinte, vamos mapear aqui quem são as pessoas, seres humanos, tá? Pessoas de fato. Quem são as pessoas envolvidas, quais são os softwares, as ferramentas envolvidas, tá? Em cada passo. Quais são as tarefas, qual é o processo que a gente usa, tá? Em cada um desses passos. E quais são as saídas esperadas, os outcomes, tá? Então, comecei aqui por esses 4 ambientes para fazer deploy, certo? Então, o que é que começa? Beleza, tá fácil, vamos começar com esses 4. Então, primeiro a gente faz uma análise de cada card, tá? De novo, só uma coisa, eu estou falando do Path to Production de cards. Eu posso fazer Path to Production de outras coisas também. Eu já estive num projeto que a gente tinha 3 Path to Productions. Um para documentações de usuário final, porque tinha uma área muito grande de documentações que tech writers escreviam. Outra para os cards, tá? E tinha uma outra que era para um fluxo específico de publicação de outros projetos e tudo. Então, nesse caso aqui, eu estou dando exemplo de cards, tá? Então, primeiro a gente faz uma análise, aí a gente desenvolve, aí a gente faz o deploy em dev, em QA e esteja em produção. Ok, aí você começa. Só que veja, gente, cada um desses passos
a gente acaba descobrindo que ele não é uma coisa simples, ele acaba sendo uma coisa muito mais complexa, tá? E aí é que entram também, desculpa, eu acho que, eu não sei se vocês estão me ouvindo, por favor, me deem algum feedback, porque parece que eu caí. Estamos te ouvindo, sim. Ah, tudo bem, desculpa. Eu recebi uma mensagem aqui de que a minha conexão tinha caído. Ok, então vamos lá, retomando. Beleza, então você começa com esses passos macros, certo? Só que eles nunca são tão simples, a gente acaba descobrindo muitas coisas, e aí que entram também os acordos de time, tá? Então você descobre que, ok, vou fazer análise, só que antes de começar o desenvolvimento, eu quero fazer um kickoff de cards também. Então o time decidiu que o kickoff é uma boa prática para aquele time, tá? Para aquele produto. Vou falar um pouquinho mais do que seria o kickoff, tá? Mas basicamente vamos fazer um resuminho de garantir de quem o desenvolvedor realmente entender o que é o card, supondo que ele não teve todo o contexto de análise e tudo, tá? Então o time decidiu fazer um kickoff. Ok, aí eu vou fazer o desenvolvimento. Aí, como eu estou trabalhando com pull request, depois do desenvolvimento eu preciso fazer um code review, certo? Depois do code review, aí eu vou fazer o deploy em dev. Só que quando eu finalmente tenho o deploy em dev, eu vou fazer um desk check, que é para ter certeza de que aquele card foi realmente implementado conforme o que foi entendido no kickoff. Vou detalhar mais esse exemplo, tá? Beleza, fiz o desk check, tá aprovado, realmente o card foi feito como era esperado, eu vou fazer um deploy em QA, aí em deploy em QA eu posso ter testes a mais, além do que foram feitos aqui no processo de desenvolvimento, ok? É uma possibilidade forte, certo? Depois dos testes, aí eu vou fazer um deploy em stage, porque eu já fiz um sign-off com o cliente, exemplo, certo? E aí eu vou fazer um showcase, tá? E aí depois do showcase, os stakeholders gostaram muito, e aí eu vou para produção, tá? Gente, essa é um possível path to production, ok? Cada projeto tem seu path to production. Se o seu projeto é muito continuous deploy, ele não vai ter showcase, ele vai, para cada commit, já vai direto em produção. Então, é um path to production diferente, certo? Um outro conceito é que nós temos aqui, marcado com verde, um conceito que a gente chama de quality gate, que são, gate é porta, né, portão. Então, é um portão de qualidade. Se você chegou numa dessas fases e você atesta que a qualidade não está boa o suficiente, a porta se fecha para você e você tem que voltar. Você não pode ir para frente, tá? Então, se você faz análise e aí no kickoff você descobre que o card não está bom o suficiente, não está claro o suficiente, está confuso, a porta se fecha e o card tem que voltar para análise. Se você faz desenvolvimento e no code review você descobre que o código não está bom, você volta para desenvolvimento. Desk check, tá lá, o código foi aprovado, mas na verdade os critérios de aceitação não estão aceitos. Volta também para desenvolvimento e por aí vai. Showcase, tá tudo implementado, mas o cliente acha que não é hora de ir, ou o cliente acha que precisa de mais, ou assim, muitas coisas. Então, pode voltar ou pode criar novos cards, certo? Então, é isso que a gente chama de quality gates. Então, vou dar alguns exemplos aqui rapidinhos. Então, imagina que na análise, tá? Vamos agora preencher as linhas, certo? Então, veja, gente, imagina que você tá com o seu time lá, todo mundo envolvido, tá? E aí tem um BA, eu tenho um XD que diz, poxa, eu não estou envolvido nisso, isso não faz parte da minha rotina. Faz sim, e faz muito. Então, imagina, por exemplo, na análise. Na análise, quem é que geralmente está envolvido? Está envolvido o PO, o analista de negócio, o analista de qualidade, pelo menos um dev. Ou você pode dizer, não, aqui nesse time é todo mundo faz análise. Ou só um grupo menor, certo? Ou qualquer outra pessoa interessada, tá? Então, são os acordos de time que começam a sair. Quais são as ferramentas? A gente vai usar o Gira para escrever os cards, a gente vai usar jornadas de usuários, a gente vai usar diagramas de arquitetura, a gente vai usar documentos internos do cliente que ajudam a gente a tomar decisões e tudo. Pode ter o XD aqui também, então, desculpa, esqueci de adicionar o XD, dependendo do card, ele pode estar muito envolvido, deve estar. Quais são as tarefas que vão estar envolvidas? Priorização do backlog, as sessões de refinamento, as plannings, as estimativas, se for o caso. Quais são as saídas?
cards estimados e com detalhes para serem desenvolvidos, e ele aparecer lá na coluna de to-do, certo? Supondo que você usa estimativas, ok? Diferentes formas de projeto, diferentes saídas aqui, diferentes pessoas envolvidas, diferentes ferramentas, certo? Em seguida, vem o kickoff. Ok, quem vai tocar o card pode não ter sido a mesma pessoa que ajudou a fazer a análise. Pode ser uma pessoa nova no time, pode ser alguém que acabou de voltar de férias, pode ser alguém que até participou, mas, sei lá, surgiram novas ideias, a pessoa surgiram novas dúvidas, certo? Então, durante o kickoff, quem participa? O dev ou o par, tá? Que vai tocar aquele card, e a pessoa que tem mais contexto do card, que pode ser o analista de negócio, pode ser o líder técnico, pode ser um outro dev, alguém que tenha bastante contexto, tá? Usa o Gira, tem que ser uma reunião super rápida, tá? De 5, 15 minutos. E se não é rápida, gente, é porque o card não está claro o suficiente, tá? Se não tem concordância, volta para análise. O card não está pronto, na verdade. Então, não se começa uma coisa que não está clara. Não se deve começar uma coisa que não está clara, tá? O que é que vai acontecer no kickoff? Pode ter atualizações no card e o card vai ser movido para in progress caso houve concordância sobre o entendimento dele, certo? O desenvolvimento, de novo, o par, ou o dev, certo? Usando o Git, o GitHub, as IDEs, o Jenkins, o console, então, botei exemplos aqui, pode ser, dependendo do projeto. No caso, como a gente está usando feature e branch, ele vai criar uma branch, todos os commits vão usar aquele padrão de nomenclatura, porque isso linka com o Gira. Para cada push na branch, o Jenkins vai buildar, vai garantir que aquele código está rodando. Se a pipeline quebrar, corrige na hora. O outcome são os reportes de análise estática, de cobertura de teste, o próprio código com teste, certo? Esse é um passo que geralmente tem muito, envolve mais a galera de desenvolvimento, mas todo time precisa ter visibilidade disso, tá? O PM, o BA e o XD, eles precisam saber o que vai acontecer, tá? E quando eles precisam voltar e garantir que as coisas estão acontecendo. Code review, mesma coisa, e aí você pode dizer, gente, o código está aprovado, vou avisar no canal que vou mergear na master, ou vou, não sei, assim, ou vou mover o card, tá, para um outro lugar, certo? Então, depois do code review, automaticamente o código vai ser feito o deploy em dev. Eu posso dizer aqui que eu coloquei aqui o dev par, tá? Mas pode ter sido um erro meu, pode ser que seja automático, uma vez que você faz... não, desculpa, é porque está aqui. Dev faz o merge na branch principal usando Squash, pode ser mais uma regra do time, e o Jenkins automaticamente vai fazer o deploy em dev, tá? Então, vou passar rapidinho aqui para ir para o próximo. E, finalmente, chega o Desk Check. Veja, Desk Check é basicamente um check, né, daquele card, garantir que o card realmente foi tocado. Então, às vezes, acontece, ficou muito claro para mim, mas, na verdade, ficou claro de um jeito, enquanto estava claro de outro jeito para outra pessoa, tá? Então, o Desk Check é muito importante. Às vezes, no Desk Check, a gente descobre coisas novas, tá? Eita, vamos ter que criar um débito técnico, vamos ter que voltar ao card e complementar, tá? Então, o Desk Check é também uma boa prática. Então, o dev e a pessoa que tem mais contexto do card, geralmente a mesma que fez o kickoff, mas não necessariamente. Usa o Gira, usa a AWS, usa o browser, e é importante que isso seja feito depois do deploy em dev, não local, porque o local nunca vai representar, ou dificilmente vai representar, uma situação real, certo, de deploy real. Também tem que ser uma reunião rápida, tá? Para ter certeza de que o card foi acordado. Se não houver concordância quanto à completude, aí o time toma as decisões. É um débito técnico? Volta o card, quebra o card, tá? E aqui os analistas precisam estar cientes também desse processo, tá? Ok, então o card vai ser movido para em testes, uma coluna em testes, poderia ser qualquer outra, tá? E talvez novos cards vão ser criados, certo? Depois a gente vai para o deploy em QA, a gente vai para os testes propriamente ditos, a gente vai para o deploy stage, o showcase, tá? Tem as regras do showcase também, e finalmente o deploy em produção. Gente, às vezes alguns clientes, algumas empresas, alguns projetos não têm um fluxo tão direto. Às vezes, por exemplo, depois do showcase ou antes do showcase, mas antes de ir para a produção, é preciso, por exemplo, fazer um processo de testes interno.
um processo de homologação, um processo de testes de segurança, de testes de carga, certo? Então, isso também estaria no Path to Production. Esse é um exemplo mais simples, mas se houvesse essa situação, ela estaria aqui no Path to Production, e todas as pessoas estariam envolvidas. Então, o analista de qualidade ficaria ciente do fluxo todo, tá? Já me perguntaram, mas isso não é técnico demais? Olha, depende da linha que você está, certo? Então, se você está, por exemplo, aqui em tarefas ou em ferramentas, pode parecer mais técnico, mas, no geral, tem que ser claro o suficiente para que todo mundo entenda, mesmo que em alto nível, tá? Eu posso não entender, eu, como analista de negócio, eu posso não saber especificamente como fazer uma cobertura de testes, mas eu sei o que é uma cobertura de testes. Eu posso não saber especificamente como fazer um merge numa outra branch, mas eu sei o que isso significa. Então, conceitualmente, todo mundo precisa ter essa visibilidade, certo? Um outro exemplo, tá? Muito rapidinho aqui. Imagina, na verdade, que você é muito parecido, mas agora você está trabalhando com Trunk-Based Development, tá? Você não tem branches e não tem pull request, tá? Mas você ainda tem aqueles 4 ambientes para fazer deploy, tá? Lembrando que dev é automático, QA, Stage Prod, e você tem que apertar um botãozinho para ir. É basicamente a mesma coisa, só que um pouco menor. Então, esses 4 estágios aqui, desenvolvimento, code review, deploy em dev, eles meio que se juntam em um só, tá? Então, é um pouco menor, mais simples e tudo, tá? Se o meu projeto fosse do tipo de deploy imediato, né, continuous deployment em produção, o Path to Production seria um pouco diferente também, tá? E por aí vai. Então, basicamente você desenhar como você vai para a produção, tá? Quer dizer, não só desenhar, você escreve também, ok? Outras formas de você usar a mesma ideia, tá? A gente pode usar o conceito de Value Stream Mappings em outros, para outras representações, tipo, eu posso fazer a representação da minha pipeline, tá? Só a pipeline não é suficiente para o Path to Production, tá? Porque eu não vou ter detalhes, por exemplo, como a parte de análise, de kickoff, desk check, certo? Os acordos de time, mas é uma representação válida também, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer essa representação, eu posso ter ícones para dizer que coisas são automáticas ou coisas são manuais, e quais são os outcomes, tá? De cada uma dessas aqui. Então, tudo isso são Value Stream Maps que estão muito linkados com o caminho para a produção também. Beleza. Então, vamos lá. Por que Path to Production acaba sendo uma ferramenta tão chave para a gente, e a gente na ThoughtWorks ama usar isso? Inclusive na TWU, né, que é a ThoughtWorks University, a gente tem dinâmicas de Path to Production para que os trainees levem essa experiência para os projetos, né, quando eles voltam da TWU. Tá. Um dos grandes valores é incentivar a autonomia e a responsabilidade, tá? Então, a gente acredita muito que, assim, não basta eu dizer à pessoa, seja autônomo e tenha responsabilidade. Eu preciso dar ferramentas para ela, tá? Não é assim, vai, e depois eu te avalio. Eu preciso dar contexto, isso faz parte, não só... Todo mundo deveria ter essa mentalidade, não só as lideranças, e principalmente a liderança técnica. Então, o Path to Production, ela é uma ferramenta para isso, tá? Então, se a dinâmica for bem facilitada, se o time estiver engajado e tudo, as pessoas vão ter uma ferramenta a mais, tá? Para construir essa autonomia e essa responsabilidade. As pessoas vão saber o que perguntar, tipo, eu não sei o que eu não sei, certo? Eu não vou perguntar algo se eu não sei que aquele algo existe. Mas se eu começo a dar informações, as pessoas começam a ponderar. E se isso acontecer? E se o branch quebrar? E se o showcase falhar? E se esse quality gate se fechar para mim, tá? Então, esse tipo de pergunta vai criando autonomia e responsabilidade para as pessoas. Acordos de time, tá? Então, acordos de time, gente, é o jeito que o time trabalha, é como o time funciona. E acordos de time precisam ser revisitados o tempo todo, tá? Então, da mesma forma que o Path to Production também precisa ser revisitado. A perspectiva de todos os papéis, então, eu acho que
particularmente, assim, na minha experiência, quando a gente envolve os BAs e os XDs, eles ficam muito felizes, assim, com a quantidade de informações que eles descobrem e que levam contexto para eles, certo? PMs também. Então, é muito importante que a gente trabalhe a resistência de que, não, essa é uma coisa técnica demais para mim. Não é, de forma alguma. Ou então, o processo de análise não me interessa porque eu sou dev. Tem que interessar, tá? Num time ágil, num time colaborativo, a gente precisa desse tipo de engajamento, tá? O compartilhamento de conhecimento, claro, né? De ter, compartilhar tudo que você sabe, compartilhar as áreas de risco, o que precisa ser cuidado, o que está definido, o que não está definido, principalmente o que não está claro, o que não foi descoberto ainda. Nunca fomos para a produção. Se nunca fomos para a produção e não sabemos como ir para a produção ainda, a gente precisa discutir o quanto antes. A gente não pode descobrir no dia de ir para a produção, no dia da release, né? A visão técnica, tá? Então, para uma liderança técnica, usar o Path to Production é uma ferramenta muito poderosa, porque ela ajuda, ela empodera o time a criar, a conhecer e a gerenciar a visão técnica com ele. Então, tem a ver com compartilhamento de responsabilidades também. Mapeamento de riscos, tá? Para mim é um dos fatores assim mais cruciais, porque riscos são descobertos. Às vezes, na minha cabeça, as coisas estão muito claras. Tão claras que eu acho que estão tão claras que eu não consigo enxergar coisas novas, tá? E chega alguém e me diz, mas e isso? E você, poxa, eu não tinha pensado nisso, tá? Ou então, na verdade, você sabe de um risco real, mas as pessoas ainda não entenderam por que isso é um risco. E o Path to Production ajuda você mas isso aqui vai ter impacto aqui. Então, é mais uma representação visual. Uma coisa que não está aqui na imagem é que, assim, a gente tem diferentes formas de aprender. Pessoas são mais visuais, outras são mais verbais, outras são mais sinestésicas, eu acho, eu nunca sei essa palavra. E eu acho que o Path to Production, ele é dinâmico o suficiente para ajudar as diferentes formas de aprendizado, tá? Porque ele é visual, ao mesmo tempo ele é escrito, e ele é construído numa dinâmica de muita conversa, muita interação, tá? Então, mesmo uma pessoa que não presta muita atenção nas falas, vai olhar para o desenho, vai olhar para o gráfico, né? Para o diagrama lá. E onboarding, tá? Então, quem entra num time e vê um Path to Production pronto, certo? E conhece o formato do Path to Production, descobre coisas com mais facilidade, tá? Pode usar essa documentação sempre que precisar, ok? E deixa eu ver o que mais. Então, basicamente é isso. Eu dei uma corrida, desculpa, 7 minutos antes, mas aí tem tempo para umas perguntinhas. Gente, esse QR Code aqui é o do canal da TW, da ThoughtWorks, certo? As apresentações vão estar lá, ok? No YouTube. Qualquer coisa também podem mandar e-mail para mim. Tem uma pergunta aqui que é da Priscila, né? Quem é o autor dessa ferramenta? O Caroli? Eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu sei que não é o Caroli tem posts a respeito do tópico, tá? Eu não sei quem é a pessoa realmente que criou, mas ela já é usada há um tempo aqui na TW, tá? Principalmente na TWU. Então, é uma dinâmica que já existe há um certo tempo, mas eu vou ficar te devendo quem é realmente a pessoa que criou. Me desculpe. Que mais? Mais alguma pergunta, gente? Por favor, escrevam. Tem a apresentação de ontem, se vocês tiveram a oportunidade de ver, certo? Nos Sensible Defaults da TW, né, que são as práticas, né, o padrões sensatos, são as nossas práticas mais comuns. A gente recomenda o caminho para a produção, ele não é mandatório, tá? Mas ele é muito útil, tá? Eu, pelo menos, adoro usar em todos os projetos que eu participo. E não só o Path to Production, acho que eu gosto de Value Stream Maps de uma forma geral, tá? O Rob Gonçalves, né? Quais repositórios, plataformas podem ser exemplos para armazenar os fluxos de funcionamento e acordos do time? Olha,
Eu já vi no Confluence, eu já salvei no Confluence, eu já salvei no Mural, eu já salvei no InSlide, eu já fiz dinâmicas no quadro, antes da pandemia, né, quando estava todo mundo junto no quadro, tiramos fotos, salvamos a foto no Google Drive. Então, a ferramenta em si pode ser até uma planilha, tá? Não se apeguem à ferramenta, usem aquela que é mais fácil de gerenciar, tá? Que vocês, eu me sinto mais confortável em fazer no Google Slides ou não sei, mas assim, não é, acho que a ferramenta não faz muita diferença, até porque o formato, ele é muito simples, sabe, assim, ele não tem nada, você pode até querer colocar coisas visuais, mas não precisa, tá? A Daniele, muito boa apresentação, obrigada, Daniele. A Marilene, tá? Valeu, muito obrigada, Marilena. Ela disse que é refrescante ver um conteúdo tão coerente e focado em qualidade. Muito obrigada. Eu acho que é por isso que eu amo tanto esse conteúdo também. Eu me empolgo muito com ele, porque eu acho que ele é uma ferramenta muito poderosa para todos os papéis. Então, e não só para os tech leads, sabe? Ela empodera o time. Então, o time, eu gosto muito quando chega uma pessoa nova no time e eu falo, vamos discutir o Path to Production, e a pessoa, eu gosto de ver as reações, porque as pessoas falam, é muito mais simples do que eu pensava, tá? Tá muito fácil de entender. Ou então a pessoa traz feedbacks, tá? Então eu gosto muito também. Em que momento é preenchido o Path to Production na TW? Olha, para mim, a qualquer momento, tá? A qualquer momento. Se você está num projeto há 2 anos e não fez o Path to Production, ainda faz, tá? Faz porque ele vai trazer benefícios, tá? Por mais que esteja claro na sua cabeça, a gente nunca sabe o resto do time. E sempre pode entrar uma pessoa nova. E outra coisa não acabou por aí, não. Refaz de vez em quando, revisita, tá? Pode ser que daqui a 3 meses vocês descubram uma coisa nova ou alguma coisa mude e você refaz. Então, já aconteceu comigo da gente começar um projeto que ia passar uns 6 meses sem ir para a produção, só interno, tá? A gente fez o Path to Production até onde a gente conseguia saber que ele ia, tá? Porque a gente não tinha visibilidade ainda de como seria o processo direto à produção. Então, a gente foi construindo, e aí, a partir do momento que a gente foi conseguindo mais contexto e descobrindo formas de ir para a produção, a gente voltava lá e atualizava, tá? Então, assim, não se limita ao tempo, faz assim que puder e faz com frequência, porque está muito alinhado com os acordos de time também, tá? Pronto, e é isso. O que mais, gente? Mais Oi, uma. Patrícia. Pode falar. Acho que tem uma pergunta ali também, talvez não tenha passado por ela. Rob Gonçalves perguntando quais repositórios, plataformas podem ser exemplos para armazenar os fluxos de funcionamento e acordos do time. Eu comentei, eu acho que eu comentei essa, que assim, não se apega à plataforma. Eu já usei Confluence, eu já usei Slides, eu já usei quadro de físico mesmo, e depois tirei a foto, tá? A ferramenta que você achar que é mais fácil, que é mais colaborativa, que todo mundo vai ter acesso, certo? Ultimamente eu tenho usado o Mural, tá? Mas é porque a gente usa o Mural internamente na TW. Mas fiquem à vontade, assim, só faz. Começa, sabe? Começa e vê o que acontece. E aí, se não gostou da ferramenta, troca de ferramenta. Mas mais do que isso, mais importante do que isso, é o Path to Production, né? O caminho para a produção. Legal. Tem mais uma pergunta da Denise. E a Denise perguntando por onde começar a utilizar Path to Production. Começa no primeiro dia do time, na primeira semana do time, sei lá, amanhã começa, tá? E começa pela parte de análise, de criação de card, tá? Se você quiser fazer o Path to Production de cards, né? Então, assim, quando é que um card nasce? Aí ele nasce aqui, e aí beleza, aí você vai, do momento que o card nasce lá na sua ferramenta de controle de roadmap, né, até ele ir para a produção, entendeu? Então usa. E também, independente do formato do time, só faz, tá? E também não precisa ser um projeto de software. Se você trabalha numa empresa de delivery, faz o Path to Production também. Tem mais um aqui.
A última pergunta, Patrícia, do Wellington. Wellington Gaboardi. Vocês possuem times usando Scrum? Acho que desligou a tua câmera, né, Patrícia? Caso afirmativo, a pessoa responsável que publica em produção faz parte do time Scrum ou está fora, por exemplo, em outro time de infraestrutura? A gente tem uma variedade muito grande de times na TW, então depende muito do formato do cliente, de como o cliente trabalha, tá? Então eu não posso dizer que não tem times Scrum, tá? Embora a maior parte dos meus projetos eu não tenha tido nenhum Scrum Master, tá? Já passamos do tempo, tá? Então, na verdade, isso varia muito de time para time, tá? Eu acho que a minha resposta é não tem regra, tá? Mas aí, gente, se quiserem discutir mais esse tópico, por favor, podem me procurar nas redes sociais ou mandar e-mail. Tá bom, muito obrigado, Patrícia. Muito obrigada, gente. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.